Paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD e queremos nessa oportunidade orar a Deus para que Ele fale em seus corações, que o Espírito Santo do Senhor possa orientar cada vez mais os irmãos acerca da Palavra de Deus. Estamos nesse trimestre, o último trimestre do ano de 2021, estudando a vida do grande apóstolo Paulo, né? Apóstolo dos gentios, como é conhecido. E nós queremos nessa oportunidade falar com vocês a respeito da lição de número 7. A lição de número 7 tem por título o plantador de igrejas. Antes de entrarmos no tema, eu gostaria que você compartilhasse essa lição, compartilhasse esse nosso trabalho, esse vídeo, para que muitas pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus, né? É importante nós aprendermos a palavra de Deus. O salmista Davi disse que guardou a palavra do Senhor no coração para não pecar contra o Senhor. Então, quanto mais conhecimento nós obtemos da palavra de Deus, mais nós estamos firmados na rocha que é Cristo e, portanto, livres de todo o pecado. Embora ainda no mundo de pecados, ainda sujeitos ao pecado, porém temos a certeza de que Deus, através de Jesus Cristo e seu sacrifício, Ele nos perdoa de todos eles. Muito bem. O título da lição, então, Paulo, o plantador de igrejas. O textual da nossa lição, destacado pelo autor, diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 3 e o versículo de número 6. A verdade prática, também destacada pelo autor, nos diz assim: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Nós vamos falar a respeito da igreja, das igrejas fundadas por Paulo e todo o seu empenho em assim o fazer, né? Muito embora a igreja de Cristo, propriamente dita, ela tenha sido fundada pelo próprio Cristo, né? Quando ele, em conversa com Pedro, ele diz que fundaria a sua igreja sobre essa pedra, que eram os ensinamentos dele, e então as portas do inferno jamais poderiam prevalecer contra a igreja do Senhor. A leitura bíblica em classe, para que você acompanhe essa lição com mais propriedade, ela se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 3, do verso 6 até o 9, depois em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do verso 1 até o 3, também em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, os versículos do 1 até o 5, depois o 9 até o 10, e ainda Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o versículo 5, 9 e o 10, como já foi assim falado, ok? Nós temos aqui alguns objetivos específicos para essas lições, né, para essa lição nossa, que seria mostrar que Paulo foi um desbravador, né, sobre uma obrigação que lhe foi imposta pelo Espírito de Deus. Também sinalizar o início da jornada missionária do apóstolo Paulo, que se deu na igreja de Antioquia, e também pontuar as características de um plantador de igreja. Nós temos essa lição nossa dividida em 3 tópicos principais. O primeiro tópico diz: Paulo, o desbravador sobre uma gloriosa obrigação. Dentro desse tópico nós temos o primeiro item, Paulo, o desbravador, o segundo item, uma gloriosa obrigação, e o terceiro item, plantação de igreja, uma parceria. Vamos entender o que significa esses subtítulos, ok? O segundo item do tópico da nossa lição, ele trata de Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. O primeiro item desse tópico diz uma igreja missionária. O segundo item diz a primeira viagem missionária. O terceiro tópico vai tratar da segunda viagem missionária de Paulo. É bem verdade que nós não vamos entrar em todos os detalhes das viagens de Paulo, porque cada viagem já daria várias lições para nós meditarmos, né? Vamos dar um apanhado geral para que os irmãos entendam os objetivos dessa lição. O terceiro e último tópico da nossa lição, ele trata as características de um plantador de igreja. Quais são as características, né? O primeiro item trata de motivado pelo chamado. O segundo item trata experimentado no deserto da vida. E o terceiro item, a igreja segundo as Escrituras.
Nós vamos então entrar na meditação desta lição, partindo do primeiro tópico, né, que é Paulo, o desbravador, sob uma gloriosa obrigação. O apóstolo Paulo, como nós sabemos, ele foi chamado na estrada de Damasco, teve aquela visão gloriosa, e com o tempo ele foi mandado, ele foi por vontade própria até o deserto da Arábia, e lá então, após 3 anos, ele retornou a Jerusalém, e a Bíblia diz que ele esteve aí em Jerusalém pelo menos 15 dias conversando com Pedro, né, o apóstolo Pedro, e depois então ele partiu para uma missão que Deus havia preparado para ele, né? Antes perseguidor, agora um homem de Deus formado no deserto da vida, né? Ele sofreu bastante, mas aprendeu bastante, ele era um homem muito culto, e com isso então ele teve esse dom de desbravar, né? Ele desbravou o mundo gentílico levantando igrejas, né? Ele dedicou a sua vida completa a proclamar o evangelho de Cristo e cumprir a missão entre os pagãos, né? Que ele mesmo se autodenomina o apóstolo dos gentios, que foi enviado aos gentios, né? Haja vistas os demais apóstolos estarem ocupados com a evangelização e a divulgação de Cristo entre os judeus. Paulo então foi chamado para que ele fosse além fronteiras da Judéia e alcançasse os povos gentílicos da época. O segundo item dessa lição, uma gloriosa obrigação. É interessante notar que ninguém é obrigado a pregar o evangelho, não é verdade? Nós aceitamos Jesus, ninguém chega em nós e fala, se você não pregar o evangelho, você não vai para o céu. Ou ninguém fala para nós, se você não pregar o evangelho, você não é digno de pertencer a esta ou aquela denominação. Ninguém fala isso, né? Nós não somos obrigados. Mas essa obrigação que o crente tem de proclamar o evangelho é uma obrigação que é chamado por Deus, é o próprio Espírito que convoca-nos a fazer o trabalho de Deus, né? É o próprio Espírito que nos capacita, nos incentiva e nos impulsiona a fazer a obra de Deus, que é proclamar o evangelho. Nós devemos levar em consideração que, embora a igreja possua, nós vamos ver ainda mais adiante, né, possua diversas atividades inerentes à sua existência, a principal atividade que a igreja tem é proclamar o evangelho de Cristo. Por que proclamar o evangelho de Cristo? Porque nós sabemos que não são todos os homens que vão ser salvos. Não é todo ser humano que vai ser salvo, né? Uma grande parte, o próprio Cristo falando sobre a porta estreita e a porta larga, né? A porta estreita conduz ao caminho estreito, poucos são os que entram por ela e conduz à vida eterna. O caminho largo, a porta larga, muitos entram por ela e conduzem à perdição. Então nós sabemos já de antemão que nem todos vão herdar a vida eterna porque não aceitam a Jesus Cristo, não aceitam os ensinamentos e muito menos aquilo que Deus tem ordenado para nós, para que tenhamos uma vida próxima a Ele, uma vida de semelhança com Ele, uma vida de contato espiritual com Ele, para que nós possamos então alcançar a vida eterna nos céus com o Senhor, não na perdição eterna do inferno, né? Então nós sabemos disso, mas nós temos essa obrigação de pregar, por quê? Porque na onisciência de Deus, não podemos confundir com que as pessoas são predestinadas a ir para o inferno, né? Não é nada disso, mas na presciência de Deus, no conhecimento que Deus tem de toda a história humana, como se fosse um eterno presente, Deus conhece perfeitamente aqueles que vão habitar no céu e aquele que não vai habitar no céu. Deus sabe disso. Mas, por outro lado, Ele não nos informa quem são essas pessoas que não vão para o céu, né, que não vão herdar a vida eterna junto deles. Então ele nos deixa essa abertura para que nós preguemos o evangelho. Quando Cristo, antes de ser assunto aos céus após a ressurreição, chega nos seus discípulos, ele diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, o meu evangelho a toda criatura. E ele não afirma que todos vão aceitar, mas fala, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado, né? Então haverá os que creem e haverá os que não creem.
crerão, né? Então nós temos essa obrigação, e essa obrigação não é imposta por homem nenhum, não é um pastor que obriga você a fazer a obra de Deus, não é um pastor que chega em você, se você não fizer a obra de Deus, você não tem lugar no ministério, não é nada disso. Essa obrigação, ela é imposta a nós pelo próprio Jesus Cristo, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, né? O próprio apóstolo Paulo diz, eu não tenho do que me gloriar, porque essa obrigação me é imposta, e ai de mim, se eu não anunciar o evangelho de Cristo. Por que ai de mim? Qual seria o sofrimento? Seria um sofrimento que alguém ia persegui-lo, porque Deus ia castigá-lo? Não. Ele não iria se sentir satisfeito, porque a condição que o Espírito Santo deu para ele faz com que ele seja obrigado a pregar a palavra de Deus, mas obrigado no sentido espiritual, né? Então, Paulo passou a pregar ousadamente a palavra de Deus nas sinagogas. E aqui vale um pequeno parênteses para a gente entender o que é uma sinagoga, né? Bom, sinagoga eram lugares destinados à oração e também era quase que um sinédrio da época, né? Era quase que digamos assim, um fórum da época. Todas as questões locais do povo era tratado nesses lugares específicos, eram construções, né? Tipo templos, mas eles começaram a surgir porque a Bíblia nos mostra, por exemplo, lá em Jeremias, capítulo 36, do verso 6 até o 16, ou melhor, do 36, do verso 1 do verso 6 até o 15 de Jeremias, né, o profeta Jeremias, e também nos mostra lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 38, que a palavra de Deus no Velho Testamento, o lugar da adoração, o lugar do sacrifício, o lugar das reuniões, o lugar das festas do povo de Israel, era o templo de Jerusalém, construído por Salomão, né? Mas outros lugares, a casa dos profetas, ou em qualquer lugar, eles poderiam se reunir para meditar na palavra de Deus, para orar, né? Para louvar a Deus, é um culto, né? Fazendo um culto, né? E durante o cativeiro babilônico, a dificuldade que os judeus tiveram de se dirigir ao templo, de ir até o templo para cumprir todas as orações, todas as exigências da lei, vamos dizer, os sacrifícios e tal, né? Então, o que aconteceu? O sacrifício, embora tenha sido restrito ao templo, mas a meditação da palavra, mas a oração, a adoração a Deus, ela continuava sendo feita durante o exílio babilônico em lugares assim como eu acabei de citar, né? Porém, para facilitar com que as pessoas se reunissem, até mesmo para se ter um certo conforto, né, para não ficar ao ar livre, sujeito às intempéries, eram construídas sinagogas. E as sinagogas eram construídas em diversas cidades, não era só num lugar, tinha em todos os lugares tinha uma sinagoga, né? Eu posso dar até um exemplo de como é que era construída a sinagoga, quando lá em Lucas capítulo 7, do verso 1 em diante, principalmente do verso 3 até o 5, nós vamos ver uma passagem interessante, que um centurião procura Jesus Cristo porque o servo dele estava enfermo, para que Jesus Cristo o curasse, né? E Jesus Cristo ouviu aquele centurião, como ele era um centurião romano, né? Os judeus que ficavam ao lado de Cristo, seus próprios discípulos, intercederam a favor do centurião. Eles disseram o seguinte para Jesus: olha, Jesus, pode atender esse homem, que esse homem é boa gente conosco, ele nos ajuda. Tanto é verdade que ele construiu para nós uma sinagoga. Então você vê que as pessoas mais abastadas tomavam a iniciativa até mesmo de construir as sinagogas para que eles pudessem, de uma forma ou de outra, adorar ao Senhor e aprender da palavra de Deus. Então Paulo aproveitou essas sinagogas já existentes, né? E ele usava essas sinagogas para pregar ousadamente a Cristo, né? Anunciando que Cristo era o Filho de Deus, anunciando que Cristo morreu, foi condenado pelos judeus, morreu, né? Mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para todo sempre. Essa foi a mensagem principal de Paulo e os lugares por onde ele andava. O terceiro item desse primeiro tópico trata da plantação de igrejas, uma parceria. Que parceria seria essa? Será que quando nós
tomamos iniciativa, ou aquele que é chamado por Deus para o santo ministério de missionário, ou mesmo de pastor, né, designado para uma determinada região, e ele passa a fundar então igrejas nessas regiões, vamos levar para o nosso lado mais próximo aqui da igreja local nossa, né, por exemplo, em Pindamonhangaba, nós temos uma igreja sede da Assembleia de Deus, temos diversas congregações. Essas congregações foram sendo criadas ao longo do tempo, né? Elas não nasceram todas de uma vez. Ninguém fez uma ação de marketing para quando entrasse na cidade já soubesse em que bairro estaria todas as congregações e aonde estaria. Não. Esse planejamento ele vem com o tempo e sob orientação de Deus, né? Homens de Deus são chamados para abrirem igrejas em determinados lugares. Então nascem as congregações, né? Vamos chamar assim, ok? Então só para que a gente entenda no âmbito local nosso aquilo que o apóstolo Paulo vivenciou durante o seu ministério de criador de igreja. E é uma parceria. Não é simplesmente nós, como eu disse há pouco, fazendo um planejamento, eu vou entrar numa cidade que não tem uma igreja, por exemplo, mas é muito difícil acontecer isso hoje, né? Mas digamos que existe uma cidade que não tem igreja nenhuma da Assembleia de Deus, então a gente senta num escritório, pega um computador e vamos fazer um plano, né? Em tal lugar nós assentamos o templo sede, em tal bairro nós fazemos uma congregação. Não, nós não fazemos assim. A igreja, ela nasce quase que espontaneamente, mas é uma parceria. Ou seja, é o chamado do Espírito Santo as pessoas certas, as pessoas indicadas para aquele trabalho por Deus, e a parceria é feita entre o homem e Deus. O homem e o Espírito Santo de Deus. Por isso que fala que a plantação de igreja, ela trata de uma parceria, né? A igreja, o apóstolo Paulo considera como uma lavoura, né? Como um edifício de Deus que vai sendo construído. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 3 e o versículo de número 9. Muito bem, nós vamos passar então para o segundo tópico da nossa lição, que diz o seguinte: Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Nós já tratamos em aulas anteriores que nós temos na Bíblia duas Antioquias, né? Temos a Antioquia da Síria, que fica ao norte de Israel, e mais acima, ainda mais ao norte, nós temos a Antioquia da Pisídia, onde fica na região hoje, onde é o país da Turquia, né? Ficava ali acima da Síria, né? Então essa Antioquia da Pisídia foi onde iniciou o ministério missionário do apóstolo Paulo, né? O ministério de ser o proclamador, o apóstolo dos gentios. Iniciou ali. A igreja de Antioquia tem uma observação bastante interessante na Bíblia, está lá em Atos capítulo 13, né, do verso 1 em diante, você pode ler lá depois, e você vai ver que a igreja de Antioquia, né, ela era muito rica em líderes, sabe? Ela rica em doutores, tinha muita gente inteligente ali. Por quê? Porque eles haviam sido influenciados pelo Império Grego, né? Que havia sido encerrado um pouco antes do Império Romano, né? Tomar posse, dominar a região. Então, o mundo de então, né? O Império Grego também fincou as suas raízes. Nós sabemos que a Grécia é considerada o berço de saber, né, do saber. Os grandes filósofos da humanidade, os grandes pensadores, né, até mesmo aqueles criadores de mitos, né, nasceram quase todos eles na Grécia. Então era um povo bastante instruído. O próprio apóstolo Paulo ele era versado em grego, né, ele era muito fluente no grego, ele falava bem o idioma grego também, daí a facilidade que ele teve de proclamar o evangelho para essas regiões mais distantes da Palestina e da terra dos judeus. Então, lá na cidade de Antioquia, né, ele foi para lá, e quando ele chega na cidade de Antioquia, ele recebe então um chamado extraordinário, né? E lá, como eu disse para os irmãos, lá nessa cidade tinha os doutores, tinha os sábios lá, a Bíblia até cita alguns nomes deles, né? Podemos até citar aqui Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém, companheiro olha, tinha até um companheiro de infância do tetrarca Herodes, né?
né? E Saulo estava lá no meio deles, está lá no verso 1 do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Então ali foi um ponto de partida para Paulo iniciar essa obra extraordinária de plantar igreja, né? Quando Paulo esteve ali, eles falaram ali que houve por bem separá-lo pelo Espírito Santo, a Paulo e a Barnabé, para fazer a obra que Deus tinha determinado a ser feito. Toda essa narrativa está nesses capítulos que eu já citei para os irmãos, em Atos dos Apóstolos. Eu aconselharia a todos os irmãos lerem o livro de Atos dos Apóstolos completo, né? Tem um panorama geral de tudo isso que nós trazemos aqui para vocês. Você poderá entender perfeitamente e acompanhar os meandros dessas nossas aulas, né? Então, o segundo item desse tópico principal trata da primeira viagem missionária de Paulo. Paulo e Barnabé iniciaram a sua viagem missionária partindo de Antioquia da Pisídia, né, que eles foram chamados, puseram as mãos sobre ele e os enviaram. Isso mostra, inclusive, que Antioquia é a primeira igreja onde foi denominado pela primeira vez chamados seguidores de Cristo de cristãos, né? Ali, então, podemos dizer assim, nasceu, né, entre aspas, o cristianismo. Ali foi onde surgiu a primeira alusão aos seguidores de Cristo como cristãos, e era uma igreja que já nasceu missionária, né, enviando pessoas, no caso foi Paulo e Barnabé, para pregar. E o primeiro lugar que eles pregaram, está no capítulo 13, verso 4 de Atos dos Apóstolos, foi em Chipre. Eles foram nesse lugar, né? Foi lá onde o apóstolo Paulo, inclusive, desmascarou aquele feiticeiro Elimas, né? Ele era um encantador, né? E lá também ele ganhou o procônsul da região para Cristo, olha só. E mais adiante ele pregou também na sinagoga de Antioquia. Ele voltou para Antioquia e ainda pregou na sinagoga de Antioquia. Lá em Antioquia, embora não fosse na região da Judéia, também tinha sinagogas que haviam sido fundadas por pessoas que queriam adorar ao Senhor e seguir e estudar a palavra de Deus, né? Então lá em Antioquia, os judeus, foi lá no capítulo 3, verso 45, que nós vamos ver que impuseram as mãos sobre Paulo e fizeram dele um pregador, um missionário para sair a pregar o evangelho. Depois dele ter pregado em Chipre, né, o mesmo aconteceu lá em Icônio, Listra, Derbe. Se você pegar um mapa, né, na sua Bíblia, normalmente quase todas as Bíblias têm aqueles mapas no final da Bíblia, né, no final do último capítulo da Bíblia, lá nas últimas páginas possuem alguns mapas, né, e tem lá as primeira, segunda viagem missionária de Paulo, tem inclusive o caminho que ele percorreu pelo mapa, né, dá para você acompanhar direitinho, né. Então depois que ele saiu lá de Antioquia, que ele foi endereçado, ele pregou em Chipre, né, e depois ele foi para Icônio, Listra, Derbe, está lá no capítulo 14, do verso 1 até o 28 de Atos dos Apóstolos, da primeira viagem missionária de Paulo, né, e ele já começou então a exercer o trabalho de pregação e fundação de igrejas, mas não era um trabalho fácil não, irmãos, era um trabalho difícil na época também, né? Uns, como sempre, né, uns receberam a palavra, outros rejeitaram. Outros ainda zombaram da palavra de Deus, né? Acharam que eram os malucos, eram uns que queriam trazer coisas novas ou costumes de outros povos, enfim, tudo aquilo que nós enfrentamos hoje, Paulo também enfrentou, porque o trabalho de implantação de igreja não é fácil. Mas o Espírito Santo opera, mas ele fala nos corações. Então, as pessoas que derem ouvido à santa palavra de Deus, que permitirem que o Espírito Santo fale com elas, elas vão promover o crescimento da obra de Deus. Elas vão aceitar a Cristo e a obra de Deus vai se expandir. O terceiro item desse tópico trata da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós vamos ver nessa jornada de Paulo que houve também uma pequena divergência, digamos, doutrinária entre os discípulos, né? Entre Pedro, Paulo, João, entre os demais lá, né? Tiago, todos eles que eram os líderes da época. Parece que houve uma pequena divergência entre eles acerca, por exemplo, da circuncisão, né? Porque os judeus ainda praticavam a circuncisão. E Pedro, sendo judeu,
ele exigia das pessoas que circuncidasse para ser seguidor de Cristo. E não era essa a circuncisão que a Bíblia trouxe para nós no Novo Testamento. A Bíblia fala de uma circuncisão metafórica do coração, não a circuncisão física, né? Aquela que era praticada pelos seguidores de Moisés, vamos dizer assim. Mas depois para resolver essa questão, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos um concílio da igreja. O que era um concílio? Era uma, digamos assim, vamos entender para trazer para os nossos dias, para nós entendermos, era uma reunião ministerial. E essa reunião ministerial, ela simplesmente era feita para resolver exatamente problemas que porventura pudessem existir, né, entre os irmãos na época. E essas divergências foram então acertadas nesse concílio, que é chamado o primeiro concílio da Igreja Cristã em Jerusalém, que está lá em Atos capítulo 15. Né? E depois desse concílio, Paulo então passou a visitar algumas igrejas que já haviam sido implantadas lá na região do Oriente, né? Do Oriente para o Ocidente, envolvia a Ásia e a Europa. E nessa segunda viagem houve uma mudança de rumo. É interessante essa mudança de rumo, porque nos mostra o quanto o apóstolo Paulo estava à mercê, estava à disposição do Espírito Santo, estava à disposição do Senhor. Se você olhar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 9, ele teve uma visão de um varão macedônio que dizia para eles o seguinte: passa a Macedônia e ajuda-nos. Há até uma interpretação, às vezes, por um erro de português. Às vezes as pessoas dizem, passa a Macedônia e vem, ou seja, ultrapassa a Macedônia e vem até nós. Não, ele está dizendo que era para ele ir à Macedônia. Vem até a Macedônia para nos ajudar. Não é para passar a Macedônia para o outro lado, não. Venha até a Macedônia e nos ajuda. O termo é o seguinte: passa a Macedônia, acraseado, né? E ajuda-nos. Está em Atos capítulo 16, verso 9. Você pode conferir na sua Bíblia que está escrito exatamente dessa forma, tá? Então Paulo empreendeu uma viagem que incluía agora Derbe, Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso. Olha só, 9 cidades onde ele ele viajou, passou por elas, e em todas elas, ele através da pregação evangelística, ele alcançou muitas pessoas, e em cada uma dessas cidades eles foram plantando igrejas, foram deixando igrejas ali naquele lugar, né? E eles estavam na dependência do Espírito, por isso eles tinham uma visão ampliada, né, do reino. Eles sabiam que tinha que expandir o reino de Deus para as demais pessoas que não faziam parte do povo judeu. Então era uma viagem bastante longa, passou em várias cidades, né? E até engraçado que na região lá de Éfeso, né, na Ásia Menor, ele se fixou em Éfeso. Por quê? Porque Éfeso era praticamente a capital do local. Então ali atingia diversas outras igrejas, que são aquelas igrejas que nós temos lá no Apocalipse, né? Carta às 7 igrejas da Ásia, né? Os irmãos podem ler lá depois, vão ver que tem todas as igrejas ali, mas na realidade, quando a Bíblia fala no Atos dos Apóstolos, a igreja de Éfeso, ela incorporava todas essas igrejas que ele já havia fundado nas demais cidades citadas lá no Apocalipse. Muito bem, nós estamos partindo então para o terceiro e último tópico, mas antes, porém, é interessante nós observarmos uma coisa. Deus trabalha de uma forma tão maravilhosa para que a sua obra seja realizada, que quando nós vemos que Paulo foi enviado, né, a pregar em todos aqueles lugares, né, em Atos 13 tem todo esse início aí da viagem missionária de Paulo, da primeira, então nós vamos perceber uma coisa interessante. Embora os judeus fossem bastante oprimidos, não somente os judeus, mas todos os povos daquela época fossem bastante oprimidos pelo Império Romano, o Império Romano possuía uma característica muito interessante. Eles eram um povo muito desbravador, eles
formavam um povo desbravador, eles eram bastante empreendedores, né? Então eles construíam cidades, eles construíam estradas ligando todas as cidades, eles no caminho eles proviam da infraestrutura necessária para transportes de carga, enfim, tudo que uma cidade moderna hoje precisa até para sobreviver, né? E essas atitudes dos romanos, embora eles oprimissem os seus povos que estavam debaixo do seu jugo, né? Embora eles tivessem essa opressão em cima deles, inclusive os judeus, fez com que facilitasse, olha só, quando o Paulo começa a pregar a palavra de Deus, ele tem uma infraestrutura de transporte já bem elaborada pelos próprios romanos. Olha só, pelos próprios romanos que no início foram contra o cristianismo, né? Nós sabemos que depois eles estatizaram o cristianismo, ele acabou assumiram o cristianismo como religião oficial do reinado do império e tal, mas isso veio mais adiante, né? Mas até então, Paulo se aproveitou, né, das estradas até construídas pelo Império Romano e se tornou uma via até mais fácil para que ele fosse implantando igreja em todos os lugares. O terceiro tópico da nossa lição trata as características de um plantador de igreja. É bem verdade, meus irmãos, que não existe assim, não tem uma cartilha como fazer igreja, tá? Não existe uma cartilha. Até hoje eu não encontrei um roteiro certinho, eu faço assim, dessa forma, embora atualmente, né, a modernidade e o acesso à tecnologia da informação, por exemplo, as pessoas utilizam algumas técnicas modernas, né, de administração, de fundação, de empreendedorismo e tenta montar dentro dessas técnicas. Mas não é dessa forma que a Bíblia nos mostra. A implantação de igreja, primeiro, o implantador, ele tem que, o primeiro item da nossa fala, motivado pelo chamado. É um chamado que a pessoa tem. Não adianta a pessoa simplesmente ser um grande administrador, né, porque é formado em administração de empresas, é formado em ciências contábeis, é formado em engenharia, é formado em doutorado em direito, tem tantos títulos, né, que ele pode usar o seu conhecimento para que seja um sucesso a implantação de igreja. É bem verdade que uma pessoa mais preparada, a chance dela evoluir mais rápido é muito maior. Porém, se não houver um chamado de Deus, nada disso adianta, né? Se fosse assim, todo mundo que tivesse uma formação secular muito boa, poderia muito bem sair implantando igrejas por aí e ia ser uma bênção, mas não é dessa forma que ocorre, né? Então, como nós vemos em Paulo, um plantador de igreja deve estar consciente do chamado divino em sua vida. Deus chama e confirma esse chamado, né? Tá, se você ler lá em Atos Apóstolos, capítulo 9, 17 a 22, foi logo após a chamada de Paulo ali na estrada de Damasco, né? Aquele chamado maravilhoso, nós já tratamos em lições anteriores, que começou ali, tudo aquilo que começou e ele teve um chamado. Quando o próprio Cristo avisa o seu interlocutor Ananias, dizendo assim, olha, vai até ele, porque este para mim é um vaso escolhido para fazer a obra que eu tenho determinado. Então, o chamado é o principal ingrediente para a vida de um plantador de igreja. Se você não tem chamado para ser plantador de igreja, tem chamados para ser um ensinador, um professor de escola bíblica dominical, ou ser um diácono na igreja para fazer a obra do Senhor, para tratar dos assuntos materiais da obra, amém. O chamado que Deus lhe deu, você deve persegui-lo e deve segui-lo afinco, né? Para que Deus abençoe grandemente a sua vida. E aquele que tem chamado para fundar igrejas é peculiar, né? Nós já conhecemos, logo que nós temos contato com a pessoa, a gente já percebe que a pessoa tem esse chamado de Deus. Aqui na nossa cidade mesmo, nós tivemos pastores aí, muitos já partiram para o Senhor, outros ainda estão vivos, né? Que foram grandes plantadores de congregações, né? Hoje, grandes congregações que nós temos aqui foram plantadas por esses servos de Deus que, pelo chamado de Deus, enxergaram uma oportunidade de criar congregações em determinados bairros, né? Já dirigi algumas delas, inclusive. Posso ser uma testemunha viva disso, que foram fundadas por pessoas que tinham esse chamado. O segundo item dessa lição traz experimentado no deserto da vida.
Esse tópico, esse item é bastante interessante, porque o apóstolo ele foi experimentado, como nós já dissemos, está lá em Gálatas capítulo 1, do verso 17 a 18, né? Lá no deserto da Arábia. Nós já vimos quando ele teve a chamada, foi para a cidade, ficou cego durante 3 dias, Ananias orou por ele recebeu, ficou mais alguns dias ali e foi para o deserto da Arábia fazer um tipo de um retiro espiritual, né? Vamos dizer assim, para a gente entender no nosso contexto atual, né? O que aconteceu com Paulo. Então, ele fez isso, às vezes Deus trabalha em nossa vida que para forjar o nosso caráter, né? Deus muitas vezes nos leva ao deserto da vida para falar aos nossos corações. Aconteceu isso com Oséias, Oséias capítulo 2, verso 14, você pode conferir lá. Mas, então, nesse deserto da vida nós passamos, dificuldade no início da nossa fé, no início do nosso ministério, às vezes, né? Nós somos capacitados por Deus, né? Nós somos capacitados por Deus para realizarmos a sua obra. Então, o experimentado no deserto da vida significa exatamente isso. Você não precisa sair daqui e encontrar um lugar distante, deserto, lá no deserto da Arábia, montar uma cabana lá para que Deus fale com você. Não é no sentido literal, mas Deus muitas vezes ele nos coloca no deserto da vida. A gente pensa que tudo acabou, que não existe mais jeito pra gente, principalmente no início da fé, né? Você vai com aquele entusiasmo e parece que as pessoas barram a gente de fazer a obra, e não é Deus nos moldando, nos colocando na posição que ele quer que nós estejamos para realizar a obra dele. O terceiro e último tópico da nossa lição, item da nossa lição, a igreja segundo as escrituras, né? Toda a estratégia de implantação de igreja, ela precisa levar em conta a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso norte, né? A Bíblia é o nosso guia, a Bíblia é o nosso manual de tudo, né? De vida, de implantação de igreja, de comunhão com Deus, de realização de milagres, enfim, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida na Terra, nós encontramos nas Escrituras. Então, nós temos que levar as Escrituras, né? E nós vemos, através da Bíblia, que a igreja local, ela é um lugar que deve haver um relacionamento entre pessoas e Deus. É um lugar específico, próprio para adoração. Assim como Paulo pregava nas sinagogas no tempo antigo, né, no tempo dele, nós temos hoje os nossos templos, as nossas igrejas. Então a igreja é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde há amor pelo pecador, não pelo pecado. Onde há batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço de Deus. Onde há profusão dos dons espirituais e ministeriais. Por quê? Para nos capacitar para o serviço. Você pode conferir os dons, né? Todos os dons do Espírito e as suas finalidades, né? 1 Coríntios capítulo 12, verso 28 até 31, você encontrar uma passagem que é bastante clara acerca dessa nossa afirmativa aqui, tá? Então, nós temos que ter autoridade do alto, porque quando você vai desbravar um bairro, desbravar um local, implantar uma igreja, no local vai haver oposição. Nós vemos quando Neemias quis fazer uma grande obra, que era a reconstrução dos muros de Jerusalém, né? Ele recebeu o aval do rei e tudo, mas mesmo assim os opositores vieram e quase que fizeram com que ele parasse a obra, né? Ele tinha tanta convicção da obra que Deus havia determinado que a última palavra dele foi: olha, eu não vou descer para receber ninguém porque tem uma obra muito grande para ser feita, e essa obra é de Deus. Ah, é uma benção, né? Quando a pessoa é determinada a fazer a obra de Deus. Então, o ministro do Evangelho, que está designado para plantar igreja, às vezes a pessoa pensa, então quem pode implantar igreja é só ministro, é só pastor, né, evangelista? Não, Deus escolhe a quem Ele quer. Às vezes um membro que acabou de aceitar Jesus Cristo e mora num lugar que ainda, num bairro, por exemplo, que ainda não existe uma congregação, né? E ele muitas vezes oferece a casa dele para fazer orações, para estudar a palavra de Deus, fazer reuniões familiares, né? Com as famílias locais, e ali acaba sempre nascendo uma igreja. Pode nascer uma igreja ali sem problema nenhum. Nós não podemos perder de vista que uma coisa, nós podemos até plantar a igreja. Muitas pessoas, eu plantei a igreja num bairro, agora essa igreja é minha. Não. A igreja é de Deus.
Nós plantamos, o apóstolo Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Por quê? Porque a igreja pertence ao Senhor, né? 1 Coríntios capítulo 3, verso 6, para que você fique bastante bem informado sobre esta nossa afirmativa. Partindo para a conclusão da nossa lição, meus queridos, como sempre eu faço, eu leio na íntegra com algumas pequenas intervenções, né? Então, a conclusão da nossa lição, o autor coloca da seguinte forma. Vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram a sua visão para expandir a igreja por todas as partes da época. É vontade de Deus que vidas sejam chamadas por ele para se tornarem plantadoras de igreja. Pessoas que amem proclamar a palavra de Deus para quem não a conhece e formar uma igreja local que glorifique a Deus e viva a fé com fidelidade ao nosso Deus. Que essa lição possa falar ao seu coração. Quando nós plantamos igrejas, quando uma igreja é fundada em um determinado local, nós colocamos ali à disposição da população algo muito valioso. Nós colocamos ali uma oportunidade de salvação. Salvação eterna, uma vida eterna com o Senhor, né? A igreja, embora ela possua poder, por isso que o ministro tem que ser um homem de oração, ser um homem instruído na palavra, cheio do Espírito Santo, com os dons espirituais à nossa disposição. Deus nos deu isso para quê? Para que a gente consiga também reproduzir aquilo que era feito durante o ministério apostólico de Paulo. Grandes milagres ocorreram e pode ocorrer ainda nos dias de hoje. Nós temos que estar preparados para isso. Mas que Deus abençoe você, que você possa tomar essa lição que nós tivemos hoje como uma meta em sua vida, né? Se você tem um chamado, coloque o seu chamado à disposição de Deus e Ele com certeza irá fazer uma grande obra por teu intermédio. Deus abençoe a todos. Foi um prazer muito grande para a gente, uma felicidade poder transmitir essa lição para você. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.